O tema da pregação do pastor André Valadão na Lagoinha Orlando, neste domingo, com o título Seu Silêncio Fala Mais Alto, parece ter causado curiosidade, especialmente porque ele ainda não se pronunciou sobre o processo envolvendo a Lagoinha Niterói, liderada por Felipe e Mariana Valadão. Embora o conteúdo da mensagem tenha abordado questões espirituais e reflexões sobre como as ações e silêncios podem transmitir mensagens mais impactantes que palavras, a escolha do tema acabou atraindo atenção em um momento sensível para a igreja. Essa ausência de posicionamento de André Valadão sobre o caso da Lagoinha Niterói, combinada com o contexto da pregação, pode levar à interpretação de que ele optou por abordar a situação de maneira indireta. Veja. Seu silêncio às vezes grita. O seu silêncio, ele é um aspecto claro de um reflexo de convicção daquilo que Deus te chamou. Você precisa entender que quem te justifica em tudo na sua vida é Deus. Você precisa entender que aquele que te chamou, aquele que derrama uma unção sobre a sua vida, Ele te escolhe, Ele te capacita, Ele tem um propósito, e você não precisa interferir no propósito de Deus. Você precisa aquietar o teu coração e saber que aquele que te chamou, aquele que te escolheu, aquele que tem um plano na tua vida, é Ele quem fala, é Ele quem tem a palavra final. Alguém já me ajuda a pregar aqui? Fala um amém comigo. O seu silêncio vai sempre falar mais alto. O silêncio de Jesus com Pilatos foi diferente da conversa de Jesus com Deus, porque ele fala com quem importa e se cala com quem não é importante. Você precisa falar com quem é importante para você, quem não é. No Getsemane, Jesus passou horas em oração com Deus, e falando com Deus, e conversando com Deus, e abrindo o coração com Deus, e falando com Deus, e falando com aquele que tinha um propósito na vida dele, tinha um plano para a vida dele. Você fala com aquele que te chama, você fala com aquele que coloca sobre você uma visão e um propósito, e com aqueles que não têm a visão e não têm um propósito, você se cala. Muitos de nós temos colocado e falado para pessoas que não tem nada a ver com a nossa vida, aquilo que não importa para elas. O Criador de todas as coisas, diante de uma criatura que era Pilatos. Imagina, bastava uma palavra de Jesus, ele derrubava Pilatos. Bastava uma palavra de Jesus, e milícias de anjos derrubavam todo aquele governo, todo aquele exército. Bastava uma palavra de Jesus. Mas ele não estava lá para falar o que ele queria, ele não estava lá para falar de si mesmo, ele estava lá quieto para que se cumprisse aquilo que Deus tinha, o propósito que Deus tinha. Jesus podia abrir a boca e dizer: eu sou o Criador de todas as coisas, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, eu sou o Messias, eu sou o Redentor, eu sou o Libertador, eu sou aquele que vive eternamente. Ele podia falar tantas coisas e Pilatos cair no chão, mas ele se cala. Lagoinha, nós ficamos em silêncio. Nós simplesmente fluímos aquilo que é o propósito de Deus. Nós simplesmente queremos viver como uma igreja, uma família. Quem está pegando essa palavra aqui comigo? E manifestar a vontade de Deus. Se a gente perder a direção do nosso propósito, a gente perde tudo. Se a gente perder a direção da visão e da clareza que Deus coloca no nosso coração como casa, como família que somos, a gente perde tudo. Se Jesus perdesse a direção, por isso quantas vezes ele ia orar, ele ia buscar do Pai, ele ia silenciar e ter calma para ouvir o que o Pai tinha para dizer. Quem está pegando essa palavra comigo? Salmo 39, verso 1. Coloquei uma mordaça na minha boca, enquanto os ímpios estavam na minha presença. O seu silêncio fala mais alto, porque o seu silêncio te evita de pecar. O salmista, ele vai dizendo: ó, diante dos ímpios ele tinha tantas justificativas próprias, ele tinha tantas defesas, mas ele falou: eu precisei colocar uma mordaça na minha boca, para que eu não me tornasse como os ímpios. Meu querido, se preciso for, amarra uma cinta nas tuas mãos. Amarra uma cinta na sua boca, nas suas mãos. Deus é Deus. Deus é maravilhoso. Deus é fiel. O seu silêncio fala mais alto. Fluindo, cumprindo, realizando aquilo que é propósito. Permanecer o silêncio vai evitar que saiam palavras que são precipitadas. O silêncio é, sem dúvida, teologicamente, um dos maiores exemplos de maturidade na fé.
O ápice de Jesus não foi só andar sobre as águas e multiplicar pães e peixes. O ápice do ministério de Jesus não foi os sermões lindos que ele pregou no Monte das Oliveiras. Foi estar diante de acusações que ele não tinha nada em relação àquilo, e ele se manteve calado, quieto. Meus queridos, Deus não é Deus de exceção. Olhem nos meus olhos. Deus não é Deus de exceção. Quando Deus te dá um propósito e uma visão, você tem que ser fiel a essa visão e a esse propósito. Imagine você chegar no céu e Deus fala assim: ó, gente, esse aqui eu deixei entrar porque eu tinha um acordo com ele, então eu vou deixar ele vir, porque é diferente. Esse aqui é diferente. No reino de Deus não existe isso não. Não, esse aqui eu deixei cometer alguns pecados, porque ele é muito especial para mim, então eu tenho alguma, é diferente. Você não é crente, não. Aquilo que você tolera, você vai sofrer com aquilo pro resto da sua vida. Aquilo que você dá brecha, você vai sofrer as consequências daquilo pro resto da tua vida. Jesus deixou claro: se alguém quiser me seguir, vai ter que tomar a sua cruz e me seguir. Todos iguais, todos tomarem a sua cruz. Quem está pegando essa palavra comigo? Todos caminharem debaixo daquilo que eu estou falando, e acabou. Tem que caminhar comigo. Você não pode sucumbir à opinião de pessoas. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu os dedos nos teclados. Seu propósito vai doer, mas você não pode quebrar o seu propósito. Seu comprometimento, a sua seriedade, a sua direção que Deus tem para a tua vida, Deus vai cobrar de você. Não conceda na tua vida exceções, brechas, legalidades, mesmo que você seja massacrado por isso. Deus não vai perguntar para você um dia das suas exceções. Ele vai perguntar: você fez o que eu te falei? Você obedeceu o que eu falei para você fazer? Você foi fiel naquilo que eu falei para você fazer? Jesus, apanhando, sofrendo, atacado, permaneceu calado, 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 porque ele tinha um propósito maior do que justificar a si mesmo. Você tem um propósito maior do que querer convencer as pessoas de qualquer coisa. Você tem um propósito em Deus, e ele precisa ser cumprido. Deus nos dá a estratégia de como nós vivemos no silêncio. Fala para quem está ao teu lado: Deus tem estratégia para você. Eu amo porque o apóstolo Paulo revela claramente que para as pessoas você está em silêncio, mas no espírito você está cheio. Tem algum pentecostal agora comigo aqui? Quero ver o fogo dessa igreja. Para muita gente está parecendo que você está calado, mas aqui dentro, meu irmão, você está com espada de fogo, você está com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o cinto da verdade, com o evangelho da paz calçado com ele, com a espada do espírito. Amém? Posso ouvir um amém aqui? Com o escudo da fé, e no teu espírito você está lá, cadê o seu teu querido? Eu sei que ele é poderoso, a tua boca do lado de fora está fechada, mas do lado de dentro tem o Espírito de Deus falando com você. Essa é a direção de Deus para a nossa vida. Parece que tem um silêncio do lado de fora, e tem, mas do lado de dentro há um brado de vitória gritando dentro de você. É interessante como a mensagem do pastor André Valadão, com o tema "Seu silêncio fala mais alto", foi pregada em um momento tão delicado para a Lagoinha, especialmente diante do processo envolvendo a Lagoinha Niterói e Felipe Mariana Valadão. A ausência de um posicionamento direto sobre o assunto até agora levanta questionamentos e interpretações. Será que essa pregação foi um recado velado sobre o poder do silêncio em meio às tempestades? Ou seria uma estratégia para deixar as ações e decisões futuras falarem por si? Independentemente da resposta, é certo que, na vida e na fé, nosso silêncio e nossas escolhas podem carregar mensagens mais profundas do que imaginamos. E você, o que acha dessa situação? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para acompanhar mais acontecimentos como esse. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.